Olá, eu sou o Maxon Lima e está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal de desgraceiras de mentirinha. Vamos deixar claro, porque, né? De verdade já basta a vida, já basta o Brasil 2021. E temos um monte de coisa para falar. Eu sou o Maxon Lima e estou aqui com meu grande camarada, o Rômulo Matei. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa manhã pra vocês. E tem um monte de coisa mesmo, hein, Max? Porque agora que é quinzenal, acumula, né, bicho? Então, é isso que eu tô pensando, tipo, né? A gente transformou em quinzenal, mas o podcast ficar com 2 vezes o tamanho, tipo, que diferença faz no final das contas? Tostines é gostoso mais porque vende mais, é fresquinho porque vende mais ou é vende mais porque é fresquinho, né? Aquela velha história, né? É um podcast Tostines, essencialmente. É isso aí, tipo isso aí. Isso. Então, Então, o pessoal das antigas vai entender a referência aí. então a gente vai falar de trailers, de expectativas. Outubro tem uma porrada de filme pra sair. É o mês das bruxas, né, Max? Tem muita coisa de streaming, de cinema. A gente fica no streaming, né? A gente fica na nossa casa, por enquanto. Quem sabe um dia cinema, por hora não, pelo menos do nosso lado. Quem sabe um dia não, um dia sim, pelo amor de dia Deus. sim, né? Um dia sim, né? Que isso? Aí temos jogos, temos séries, temos quadrinhos e tem os seus comentários, né? Que abrilhanta esse podcast sempre, é uma alegria, é uma terapia. Então, Rômulo, a gente já falou do Halloween Kills, a matança continua. Falou. Terror continua, desculpa, não é a matança. Mas agora tem data, né? Tem uma data, tem um trailer novo e tem a data de 21 de outubro pro Brasil. E, cara, eu vou te falar, assim, do fundo do coração, eu, particularmente, preferiria não ter assistido esse trailer novo, porque eu brochei com esse trailer, cara. Por quê, bicho? Se bem que o primeiro trailer é muito bom, né? O anterior cara, a esse, né? Eu não sei, esse papo de sobreviventes de Michael Myers, sabe? Não sei, cara. Não. É tipo os alcoólicos anônimos, só que é diferente. Tipo, oi, eu sou a Lori. Oi, Lori. Tipo, estou há 3 anos sem tomar uma facada. Estou. Sem assistir Star Trek. Então não sei, cara. Eu certamente assistirei, né? Não sou o maior fã do mundo do Halloween 2018. Na verdade, eu gostei mais revendo do que quando eu vi no cinema. Quando foi lançado, né? Depois eu assisti com a Vanessa, deixo um beijo aqui pra minha queridíssima, digníssima. Gostei bem mais do filme e digo que a empolgação dela que me contaminou, confesso. Mas eu não sei, cara, me parecia mais direto e reto esse filme, em premissa. Aí vem que esse papo de sobrevivente de Michael Myers me parece meio desnecessário, meio zoado, assim, meio tosco, sabe? Bom, não sei, né? Tem que ver que os caras não tinham muito o que cavar ali pra um plot diferente ou novo em relação à série, que já é gigantesca. Então eu acho que foi uma ideia que alguém teve lá num brainstorm lá maluco. Falei, e se a gente juntasse uma galera aí que não morreu? Eu não sei, eu acho que isso aí tem mais cheiro de It, Pennywise, maior bilheteria da história do cinema de terror e coisas dessa linha, sabe? Sei lá. Olha, você foi sagaz aí, hein? Não tinha pensado nisso não, hein? Então, uma coisa vai levando a outra, ainda mais quando tem muito dinheiro envolvido. E o Halloween 2018, ele foi uma bilheteria gigantesca também, né? Na época ele foi, assim, a maior estreia, ou pelo menos da época, de filme de terror, assim, arrecadou um caminhão de dinheiro, assim, foi um negócio demente de tanto dinheiro. Mas é isso, vamos assistir Halloween Kills. Bizarro eles terem mantido Kills no nome em português, né? Cada decisão cretina, né? Eu não sei, como é que ia ficar? Halloween Matas? Não, pô, deixa só o terror continua, sei lá. Porra, meu. Tradução literal, Halloween Matas. E tipo, vai ser o Halloween Ends no ano que vem, né? Aí vai ser o fim do terror, o terror termina, o terror acaba, o terror final, finito. o último terror, talvez, sei lá. O último terror, né? Nossa. Bom, olha que isso é uma profecia, hein? Não é ruim, não é difícil de os caras fazer um nome ruim desse que eu falei. Pode cobrar então? Pode. Tá bom. E o outro trailer é evidente que não teríamos como deixar passar, que é o The Sandman, da Netflix. Ai, Jesus Cristo, pelo amor de Deus, bicho. The Sandman, que sai aí pro fim do ano, sem data certa ainda, com seus 11 episódios. Chuto que vai ter cerca de 1 hora cada, vai?
50 minutos a 1 hora. Uhum. Que beleza, hein, Romulo? Provavelmente, talvez o primeiro episódio seja duplo, ou o último seja duplo, talvez, não sei. Eles sempre fazem algumas coisas assim, né? Geralmente com os primeiros episódios pra dar aquela ambientada melhor pra quem não conhece essa maravilhosa obra do Neil Gaiman. Que, assim, eu chorei quando eu vi aquele cara falando. Aí apareceu, o sonho, depois apareceu a morte. Os atores, né? Uhum. Falando lá naquela... Teve aquele apresentação da Netflix, né? Mundial, a Tudum. Tudum, né? Aí apareceu. Tudum. Aí eu fiquei assistindo lá, vi eles falando sobre. E vi também as cenas. Tem a primeira cena do gibi, né? Que é quando o pessoal tá chegando na mansão do Roderick Burgess lá. Então, o Roderick Burgess, que é o Game of Thrones lá, né? O pai Tywin do Lannister. Lannister. Então, assim, sendo que tem esse cara envolvido, e esse cara, né, deve custar um pouquinho caro, imagino que eles deem mais ênfase pro personagem dele, sabe? A relação dele com o filho, né? Porque o lance também tem de passada de legado aí, de bastão, né? De levar a coisa adiante. Sim, e aí mas no gibi ele não é... Bom, enfim, a gente sabe, né? Não é spoiler, é um gibi que tem 30 anos aí, né? E ele não dura muito, assim, então tendo o Charles Dance aí, eu acho que o Roderick vai ter mais espaço, sei lá, né? Porque que você pensa, esse aqui vai ser só o Prelúdios e Noturnos, 11 episódios, Sim. 11 horas é muita coisa, né? Não, eu não sei se é muita coisa. Sabe por que eu não sei se é muita que coisa? Que isso, Romulo? Dá pra desenvolver aquela história lá e dá pra inventar moda também. Não. Dá pra ter medo. O Prelúdios e Noturnos é o seguinte: ele conta o aprisionamento do sonho, quando o sonho se liberta e o sonho em busca das suas 3 ferramentas. É basicamente isso. Só que cada um desses arcos de busca de ferramentas, ele pode ser muito bem desenvolvido. Então, mas aí eu tenho o complexo de Hobbit, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Porque é pontual... Bicho, você acredita que eu não assisti o Hobbit até hoje, mano? Não, o que eu quero dizer com isso ele tem um objetivo, ele vai lá, faz o que ele precisa fazer e cai fora. E aí ele cria aquele terreno, ele constrói aquela situação e personagens, e cenário e tal, pra posteridade, pra manter aquilo na tua cabeça, pra você antecipar, essencialmente, né? É uma construção de universo, né? A gente para pra pensar. E ele transita entre esses lugares, atrás dos seus artefatos mágicos e tal, enquanto ele tenta reaver seu reino, e a gente já tem basicamente uma explanação da coisa toda. E eu quero ver como é que eles vão fazer, porque como foi a primeira história que os caras deram carta branca pro Gaiman escrever um universo completamente novo, né? Utilizando alguns personagens já da DC, como o próprio Sandman, do Wesley Dodds, ou a própria Liga da Justiça. Eu quero ver como eles vão colocar a Liga da Justiça no meio do Prelúdios Noturnos, porque na parte onde ele vai atrás do Rubi... É o Constantine. Né? Não, Constantine é Algibeira. Algibeira, sim. O Rubi é o diabo Destino. Lá. Tá com o Dr. Destino. É o Dr. Destino. E tem outro personagem lá, o Etrigan, né? Tem o Etrigan, tem o Constantine, tem a Lady Constantine também, que é sensacional o Constantine, cara. É uma das minhas partes favoritas de toda a história de Sandman, é quando ele encontra o Constantine. Digo isso. E assim, eu não sei não se eles vão colocar isso, sendo muitíssimo honesto. Porque assim, então, dá uma olhada lá no elenco. Você tava falando que era muito pequeno, que era muita coisa. Cara, mas eu tô falando, Romulo, com relação ao elenco, cadê o Constantine aqui? Ó, o John Cameron Mitchell... Pelo que eu fiquei sabendo, o Constantine não vai participar. Porque ele tem um lance lá com a série do Constantine pra HBO, então tem um lance contratual. Mas talvez eles transfigurem isso pra Lady Constantine. Né, pra Lady Joanne Constantine. Não sei, vai ser uma adaptação. Isso, não, faz sentido, porque a Joanne Constantine já tá elencada, que é a Jenna Coleman. Então, talvez vá para esse lado. Porém, o John Cameron Mitchell tá nessa série, e pelo que eu tô vendo aqui no elenco dessa série no IMDb, que é o site que eu gosto e confio, ele não tá com nenhum nome. Então, talvez tenham surpresas nesse aspecto, né? Meu Deus. É isso que eu penso também, né? Gostei muito, bonito, altos valores de produção, de efeitos, de trilha, gostei do sonho. Tom Sturridge, que eu conheço ele do On The Road, eu tava dando uma olhada aqui, é o que eu mais
tenho assim, né, Sim. lembrança, memória desse camarada atuando, mas o que E ele, mais me... inclusive, ele é muito fã de Sandman, ele é muito fã, então nas Ah, é? entrevistas que ele dá, ele fala que ele sabe da responsabilidade que representar um personagem tão amado pelos fãs e que ele é fã, então ele deu tudo dele que ele podia dar, porque antes de ser o ator que está fazendo um papel, ele é um fã Aham. do, do Sandman, né, da obra do Ó, Sandman. uma coisa que eu quero assistir antes de sair o Sandman é o filme da Mary Shelley, da Haifa Al-Mansur, que a Mary Shelley é interpretada pela Elle Fanning. Eu não assisti ainda. E aí eu tô vendo aqui, ele faz o Lord Byron. E o Lord Byron é extremamente importante na história da concepção do Prometheus moderno e tal, né? Então, vamos ver. Quem sabe seja um negócio meio Robert Pattinson interpretando o Salvador Dalí antes da explosão que foi o Crepúsculo na vida do maluco. Sei lá. Eu tô esperando muito, assim, vai ser um evento, realmente aqui em casa vai ser um evento. Vai sair na Netflix, não sei se vai ser tudo de uma vez, né? Ah, Ou vai. se Tudo vai. que é original Netflix sai tudo de uma vez. Quando eles liberam aos poucos, é uma coisa que não é da Netflix, né? É de outro lugar, que a Netflix só serve de receptáculo, coisa assim. Então é isso. Sandman no fim do ano aí, falaremos bastante, sem dúvida nenhuma. Temos aqui 2 aficionados por Sandman. Inclusive minha próxima tatuagem. Olha que maravilhoso. Inclusive tatuagens, hein, Romulo? As suas aí, você tá num processo de embelezamento aí profundo, hein? Que é isso, são seus olhos. São meus olhos mesmo. Meus olhos que curtem uma manteiga e as coisas boas da vida. Bicho. Bom, beleza. Então, tirando tudo isso, temos uma infinidade de filmes para outubro. Inclusive, no episódio anterior do Osso de Gente Morta, a gente comentou bastante. Então, recomendo dar uma ouvidinha ou uma olhadinha, no caso do youtube.com/masquehorror, caso você prefira, também para interagir com a gente, né, com relação a alguns filmes bem legais. E de outubro, eu particularmente estou esperando muito o VHS 94, cara, porque... Nossa, bom, falaremos sobre nos momentos devidos. E antes de a gente ir para as nossas resenhas um pouco mais aprofundadas, temos 2 aniversários extremamente importantes para o universo do terror em videogame. E eu quero começar exatamente com um que eu sei que o Romulo, muito mais do que eu, ama de paixão, apesar de eu amar também, que é Dark Souls, que completou 10 anos exatamente no dia 22 de setembro de 2021, né? Foi quando. Na verdade, o Dark Souls ele já tem a prévia do Demon Souls, né? Então a gente já sabia mais ou menos como era aquilo, mas o Dark Souls foi uma quebra de paradigmas, assim, pra muita gente que era fã de JRPG, RPGs japoneses, né? E eu costumo dizer que Dark Souls me ensinou muito sobre a vida, assim, sobre responsabilidade e sobre saber quando você está pronto, preparado para dar o próximo passo e que se você erra, geralmente a culpa é sua. Ah, cara, olha, isso é muito complicado de falar pra mim, viu? Porque vocês sabem a relação que eu tenho com relação a esses papos, especialmente quanto à dificuldade em jogos. Eu não acho que o Dark Souls ele tenha feito nada de absolutamente genial e revolucionário, né? Na verdade, ele foi um apinhado de coisas que funcionou muito bem naquele momento específico, e é mais ou menos o que o Stranger Things foi com relação a toda uma geração, conhecendo algo novo. Ou então Sim, e é o que. fazendo uma geração anterior te deslumbrar em redescobrir coisas que já estava ali um tanto quanto adormecido, Mas esperando ser eu tava na descoberto, geração anterior redescoberto. também. Então, é E de eu, e você que eu eu tô falando nesse caso. Eu botei 2 grandes momentos. Eu digo isso é, porque eu tô meio cansado desse papo. E assim, o quanto isso reverberou, eu acho que foi mais negativo do que positivo, assim, olhando o grande panorama das coisas. Como alguém que tá muito próximo e consumindo tudo isso, sabe? Sempre que tem algum elemento puxado, trazido à tona, me parece um argumento tanto quanto preguiçoso. você que tá dizendo, quando, por exemplo, aparece um jogo que é muito difícil, o pessoal já coloca logo o rótulo, né? Ah, esse é tipo Dark Isso Souls, me né? É isso? cansa, isso me cansa bastante, exatamente. Porque assim, isso aqui é um momento de celebração do Dark Souls. Então, assim, de celebração do aniversário, da importância, da relevância do Hidetaka Miyazaki, né, que se tornou,
eu não conheço, eu não me lembro de um outro caso semelhante que um game designer ele se tornou o presidente da empresa por conta do sucesso de uma de suas obras. Não sei se você... O Shigeru Miyamoto nunca foi presidente da Nintendo, e o Suzuki nunca foi presidente da Sega. No caso aqui temos um game designer que começou lá em Armored Core, ascendendo a instância suprema dentro de uma empresa, continuando fazendo jogo, continuando com a sua visão, né, e por aí vai. Então é extremamente impressionante desse ponto de vista também. Isso aí que você falou do Demon's Souls é muito interessante, porque é como se o nicho tivesse chegado à superfície, se tivesse, né, a bolha tivesse explodido, porque o Demon's Souls, ele, primeiro, não foi muito acreditado pela própria Sony para lançar o jogo fora do Japão. Apesar dele ter legendas em inglês, né, porque eu comprei o meu Demon's Souls na PlayAsia e joguei ele com legenda em inglês, mas era um jogo asiático, né? E a Bandai Namco que investiu, o jogo se tornou multiplataforma. Saiu Xbox 360, PC e pro PlayStation. E eu lembro muito bem, na minha cabeça, eu na loja, numa Saraiva da vida aí, segurando Skyrim, que tá pra fazer 10 anos também, né, se não me engano é novembro, e o Dark Souls, e fazendo essa escolha, sabe? E eu não me arrependo nem um pouco, escolhi o Dark Souls, nunca joguei nenhum Elder Scroll. Foi um momento, assim. Você tá falando sério? Eu também nunca joguei. Olha só. eu tô me preparando pra experimentar o Skyrim quando sair essa edição definitiva, é a 5ª edição definitiva do Skyrim, que vai sair no fim do ano agora, né? E como ele é Game Pass, Bethesda e tal, eu talvez experimente com todos o conteúdo, né? Com todas as melhorias técnicas e tal. Sim, eu tenho algumas coisas bem pontuais para falar sobre Dark Souls. Por favor. Além de realmente o jogo tem essa importância na minha vida, inclusive em momentos difíceis que eu passei da minha vida, que eu pensava que eu talvez não fosse conseguir passar, e lembrar o jogo, e tipo, eu lembrar de partes do jogo e de momentos difíceis que eu passei no jogo, que eu pensava também que não ia conseguir passar, e acabei passando, e aquilo me dava força, assim, entendeu? Tô dizendo assim, não sei, você sabe, mas os nossos ouvintes não sabem, mas a minha mulher, ela teve uma doença muito, ela teve câncer, e a gente passou bons bocados, assim, hoje ela tá bem, tá perfeita, nossa, tá 100%, mas foram tempos muito difíceis, e as coisas que eu vivi no jogo, eu conseguia fazer um paralelo com o que estava acontecendo comigo, sabe? Uhum. E aquilo eu me sentia forte, né? Pra segurar. Porque quando o familiar passa junto com uma pessoa que passa por essa situação, o familiar ele tem uma sensação de impotência muito grande, porque você não pode fazer nada a não ser estar ali do lado. Então, e estar do lado, não vou dizer que é pior, mas é muito difícil, porque você às vezes quer estar no lugar da pessoa, você quer tirar aquilo da pessoa e colocar em você, só que você não pode. Então, assim, o Dark Souls, as lições que eu aprendi com os joguinhos, né, que o pessoal fala, joguinho, né, e eu consegui fazer paralelos na minha vida muito, muito positivos, assim. E outra coisa também foi quando eu conheci o Miyazaki pessoalmente. Que eu quase caguei na calça de nervosismo. Tava no E3 lá no lançamento do Dark Souls 3, e aí eu tava trabalhando como relações públicas, né, e a gente tem meio que uma parede assim que a gente não pode incomodar os talentos, como eles são chamados, né. Só que não dava, mano. Era o cara que tinha feito o jogo da minha vida que tava ali, entendeu? Então, assim, eu já tinha deixado de falar com o Kojima. O Kojima passou do meu lado, eu não falei, porque eu tava com o meu ex-chefe lá que não deixava a gente fazer as coisas. Então, mas eu falei, não, esse eu vou falar. E aí eu fui falar com o Fabão. Oi, Fábio Santana, beijo pra você. Beijo. Fui falar com o Fabão. Fabão, eu não lembro como é que pede pra pedir pra tirar fotografia, né? Porque eu queria tirar uma fotografia com o Hidetaka Miyazaki. E aí o Fabão, ele falou pra mim como é que era em japonês, e o Jeff também falou pra mim como é que era em japonês. Só que os dois falaram pra eu falar. O japonês tem essa coisa, o idioma dependendo de como você fala a palavra, você pode soar mais respeitoso, menos respeitoso ou bobo, né?
Então eles me ensinaram a falar de uma maneira boba, de uma maneira infantil. Pedi uma foto pra ele, que em vez de falar assim, eu lembro até hoje, Bokuto Shashin Onegai Shimasu, que é tipo, Bokuto é quando criança fala pedindo coisa, né? E aí eu falei, e aí ele deu uma risadinha, ele falou, claro. Eu falei assim, hi, né? Que ele não sabe falar nada de inglês. E aí tinha uns bancos de igreja, assim, na sala de apresentação. Era como se fosse uma igreja, aqueles bancos que tem onde você põe o pé põe o joelho pra orar ou rezar, né? E ele é muito baixinho. E ele subiu no banquinho assim, me deu um abraço do lado, assim, ó. Meu, aquele momento foi muito especial na minha vida. Porque o cara subiu numa foto pra ficar do meu tamanho, pra tirar uma foto do meu lado, me deu um abraço. Foi super simpático, humildão. E é o cara, mano. Hidetaka Miyazaki Que é o história, cara. hein? Você sabe que tem nome esse negócio do banco? É o genuflexório. Genoflexório? Caramba, eu não sabia não. Não, mas essa história é fantástica. Eu acho que eu já ouvi ela. Fico sempre muito feliz. Todas as vezes que eu ouço, fico emocionado. E é exatamente sobre isso, sabe? As histórias próprias, né? Que essas séries criam. Eu tenho muito disso. Tudo isso que você contou eu consigo associar diretamente a mim mesmo com relação a Siren. Especialmente com relação também a superar os obstáculos, como isso eu consegui criar paralelos inconscientes, muitas vezes, com a minha própria vida, o que estava se passando. Na maioria das vezes você não pensa, você vai pensar nisso depois, realmente é muito inconsciente. Eu crio muito isso, cara. Tem jogos que eu penso neles e me traz uma carga de emoção gigantesca, justamente pela etapa que eu joguei eles. O Symphony of the Night é um jogo que foi tão assim que eu precisei ir diluindo ele no decorrer da minha vida, para não ficar só atrelado a um período muito difícil, de muita tristeza. Siren idem. Bom, mas é muito bonito essas histórias, cara. E eu também tenho um carinho bastante grande por Dark Souls, assim, por conta do que me trouxe, né? Das amizades que me trouxe, dos lugares que me levou em termos de literatura, da minha curiosidade. Mas aí depois que você lembra que você lê o Berserk, aí você fica meio pistola com o Dark Souls. Quanto mais eu leio Berserk, menos eu... Não vou dizer que, assim... Menos eu gosto, menos eu respeito. Eu fico criticando o negócio, né? Mas de uma maneira extremamente respeitosa e como alguém que está muito ali envolvido com a coisa. De uma maneira essencialmente irreversível, né? E aí um outro jogo que também fez aniversário, agora no mês de setembro, é o Silent Hill 2, que eu diria que não só videogame, mas está entre as obras de terror mais importantes de todos os tempos. Assim, do meu conhecimento, do meu repertório, da minha bagagem de terror que eu já consumi em todas as mídias, o Silent Hill 2 ele tem uma importância, eu vejo ele como algo que tem uma importância assim, quase sem precedentes. E esse sim eu consigo projetar, visualizar muito bem, vislumbrar muito bem o quão influente foi, de uma maneira um tanto quanto mais saudável, digamos assim, menos assim, papel carbono, porque eu tenho muita raiva quando você faz uso do seu objeto de análise para simplesmente copiar a ideia, sabe? Você não tira alguma coisa de lá, você simplesmente replica. Eu acho isso de uma pobreza sem tamanho. E Dark Souls ele trouxe muito disso. E não só jogos de RPG com câmera distante, terceira pessoa, tal, mas em muitos outros formatos de jogo que simplesmente se apropriam da fórmula por conta da popularidade e que é injustificável, que é um negócio assim, é ponto sem nó, sem propósito. E o Silent Hill 2, muito pelo contrário, né? E mais, né, quando a gente pensa no Silent Hill 2, que foi lançado no PlayStation 2, dia 24 de setembro de 2001, ou seja, completou 20 anos, com relação a ser uma continuação de um jogo que já fez sucesso, de um jogo que bateu de frente com um sucesso gigantesco da época, que foi o primeiro Silent Hill com relação a Resident Evil, né? E ele quebrou por completo o que se esperava de uma continuação do primeiro Silent Hill. Sim. Ele consolidou a cidade como personagem, né? Ele consolidou a cidade e tudo que ela representa como, ao meu modo de ver, como o principal personagem da série, né? É como se o Resident Evil 2, em vez de ser uma história de arma biológica, de zumbi, de vírus, fosse uma história de casa mal assombrada. Exato. Seria uma analogia que eu não paro de pensar, porque o Silent Hill 2 ele tirou todo o lance de cultismo, todo o lance de religião, de fanatismo, sabe? E colocou
algo 100% psicológico, de exteriorização mesmo dos medos e anseios em forma concreta. E o Silent Hill ele é um lugar capaz de fazer isso. Tanto que, se você joga o Silent Hill e joga o Silent Hill 2 e você volta pro primeiro, eu pelo menos tenho uma percepção bem diferente da Silent Hill projetada pro Harry, porque o Harry ele é um cara que vive tão em função da sua filha adotada, que a Silent Hill, pra ele, é a Silent Hill projetada da Cheryl. E isso é interessantíssimo de se ver. Cheryl barra Heather. Barra Alessa, né? Barra Alessa. Então, Silent Hill é uma das minhas séries favoritas também de terror. Eu consigo ver todos esses paralelos que você destacou aí, cara. E assim, o lance da materialização da culpa no formato de um monstro, de uma besta, como é o caso do Pyramid Head. Mano, mas mais, né? Olha o caso do Abstract Dead, da Angela. A Angela, cara, provavelmente, a Angela é minha personagem favorita, assim. Do Silent Hill 2, eu colocaria, era tipo top 5 personagens de jogos de videogame, eu colocaria a Angela Orozco, assim. Da forma como ela é representada, a trilha sonora, a maneira como o James encontra ela, onde ela tá, o que ela tá fazendo, as poucas vezes que ela aparece no jogo, os poucos diálogos que ela tem, já pra mim é o suficiente. O desfecho da personagem é muito poderoso. Assim, é surreal. E era só uma personagem, né, dessa história. Que, cara, assim, parar e pensar em Silent Hill 2, o que ele fez com relação a gameplay, atrelado à narrativa, atrelado a desfechos, atrelado a tomadas de decisão que o jogador mal percebe, mas que tá influenciando de alguma forma a relação com aquele personagem, ou então a relação com o próprio personagem, ou com os objetivos, para onde você está indo, o que você vai fazer e por aí vai. Inclusive, a gente estava até falando, tem um amigo muito querido meu, o Jason Inos, ele hoje trabalha junto com o Tommy Talarico, na empresa do Tommy Talarico, mas ele já trabalhou, eu já cheguei a trabalhar com ele na época da Bandai Namco, quando saiu Dark Souls 2 aqui no Brasil, e antes disso ele trabalhou na Konami durante muito tempo, junto com nomes como Gozo Kitao, Moriyuki Shida, Akira Yamaoka, o Takayoshi Sato, o Gasawara e outros caras importantíssimos na história do Silent Hill. E ele fez um post no Facebook, que eu até te marquei, né, Max? Uhum. E que ele colocou uma tonelada de informações de bastidores de Silent Hill 2, assim, que eu fiquei encantado, assim, coisas que a gente nunca ia imaginar e que a gente não tem como imaginar se alguém que não estivesse do lado quando tudo aquilo estava acontecendo não contasse de alguma maneira, né? Eu aproveito a deixa, agradeço imensamente por você ter me marcado lá, eu li coisas lá que eu nunca tinha lido e eu leio sobre Silent Hill 2 há 20 anos, assim, assiduamente, compulsivamente, e aproveito para puxar sardinha pro Mask Horror, né? Você que está ouvindo esse podcast, Spotify, Deezer, seja lá onde for, para dar um pulo lá no youtube.com/maskhorror, que eu fiz um vídeo sobre o Silent Hill 2, né, desses 20 anos, falando um pouco da minha própria experiência, da importância, do legado e tal, e mais assim, incitando, estimulando uma conversa sobre o jogo, né? E o que o jogo significa para você em particular, etc e tal. E aí também lá eu puxei também um vídeo que eu fiz quando o Silent Hill completou 20 anos, né, em 2019. Não só o vídeo lá do Mais Que Horror sobre a franquia como um todo, mas também um podcast que eu gravei lá no Jogaê TV sobre também isso. Aí sim foi mais de 1 hora de conversa sobre Silent Hill, foi um negócio bem assim detalhado, aprofundado, então fica o convite para acompanhar também lá e a gente conversar mais, levar essa conversa adiante, porque é extremamente vasto, né? Silent Hill 2 é um universo, dentro do universo Silent Hill 2 é uma besta descontrolada, assim, própria, né? Sim. E eu acho que homenagens devidas, né, Romulo? Sim. Antes da gente ir para as nossas resenhas, eu queria só fazer uma outra puxação de sardinha, porque essa semana, mais precisamente quarta-feira, no dia 29, foi lançado um jogo
australiano de terror chamado DAP no Steam. E que jogo especial, cara. 2021 tem tido tanta coisa maravilhosa de terror. Tipo, teve RPG russo de turno. Tem esse aqui que é um jogo australiano feito por um casal. E ele é... Você bate o olho e quem é fã de Pikmin com certeza associa. Porque lembra muito, assim, Pikmin. Mas ele é tenebroso, esse jogo. O RPG russo que você falou é o Black Book, né? Black Book. Faço questão de mencionar aqui. É o Paul Anstey e a Iris Anstey, o casal que fez esse jogo. E, cara, é um jogo assim meio... O DAP, que dá nome ao jogo, são criaturas que nascem daquela flor da Sumatra, chamada de flor cadáver, sabe, que é a maior flor do mundo? Eles saem dessa flor e você controla um que tem meio que outros vários à sua disposição para te ajudar, contra uma corrupção, digamos, que está tomando conta da floresta. Eu vou dar só uma passada, assim, porque eu também vou fazer um vídeo lá no Mask Horror com mais detalhes do DAP, desse jogo DAP. Porque ele é realmente especial em termos de pixel art, a trilha sonora e como ele consegue levar o terror para um jogo basicamente de estratégia em tempo real, assim, é uma coisa que está entre um StarCraft e entre um Pikmin da vida, assim. Então, também só para incitar, atiçar curiosidade nesse DAP. Beleza. Pô, interessante. Interessante, né? E Roman, o que você achou daqueles filmes da Richthofen, hein? Me diz. Jesus Cristo! Eu tava esperando muito, porque o roteiro é da Ilana Kazoy, né, meu? Junto com o... É o Rafael Montes, né? Rafael Montes lá do Bom Sim. Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. E que, inclusive, a Ilana deu consultoria também pro Bom Dia, Verônica também. Sim, eles criaram uma parceria aí, né? Esse filme dobrado, uma dobradinha lançado no Prime Video, né? A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Isso. E pra quem não sabe, a Ilana Kazoy, ela é uma estudiosa de criminologia, ela é uma criminóloga, né? Fantástica, muito inteligente. Autora de vários livros, inclusive o Serial Killers e os Serial Killers brasileiros, um livro sobre o próprio caso dos Nardoni, que eu acho que não sei se lançou, tá para lançar, ou crimes que aconteceram, crimes hediondos que aconteceram aqui no Brasil, né? Crimes Ela reais, começou escrevendo sobre serial killers norte-americanos, depois fez uma versão sobre serial killers brasileiros e ela continua escrevendo e desenvolvendo um trabalho muito sério e um trabalho de pesquisa primoroso sobre esse assunto aí que tanto nos fascina de alguma maneira, talvez pela curiosidade, né? Não porque... Pura curiosidade mórbida. Assim. Exatamente, a curiosidade. O ser humano tem essa coisa, né? O ser humano é o único animal que busca se assustar, né? Nenhum animal no mundo, na Terra, ele evita, né? E é o único animal que paga para existir neste planeta. Exatamente. Para existir, para destruir. Mas aí o planeta, né? Porque só da gente estar aqui, a gente não faz falta nenhuma, né? Pro planeta. Se acabar uma mosca dali, de um ecossistema específico, fudeu tudo, vai acabar o mundo. Agora, se o ser humano acabar hoje, a Terra prospera. Tanto faz. Na verdade, é preferível. Tanto faz, é preferível, não vai ter mais, como vou dizer assim, produção de lixo, né? Essas coisas que a gente sempre faz. Então, Romulo, você deu essa apresentação fantástica da Ilana, e a decepção só cresce, cara, porque esse filme aqui, ele mira na Christiane F e acerta em cheio na Malhação 90, cara. Essencialmente, eu não consigo... Eu tenho dificuldade pra elaborar mais a minha crítica além disso, sabe? Porque... Nossa, e eu assisti um seguido do outro, que foi uma dificuldade, assim, hercúlea. Nós aqui em casa também assistimos um seguido do outro. Assistimos primeiro a versão do cara, né? A versão do Cravinhos lá, do Daniel Cravinhos, e depois a versão da Suzane. Você sabe se eles ganharam dinheiro com isso? Porque assim, eu acho muito zoado a ideia. Não ganharam zero dinheiro. Inclusive eu vi uma entrevista
Inclusive eu vi uma entrevista com a própria Ilana Casoy a respeito disso, né? Uhum. Que aquilo é visto como Jornalístico, documental? Jornalístico. Cara, Exato, assim, eu total. acho zoado, eu acho bosta você criar um produto de entretenimento com assassino vivo. Não, mas eles quiseram, tá? Eu não curto Eles isso, foram cara. Eu acho que atrás. isso é promoção, digo, do ponto de vista do assassino. Tá? Sim, O assassino eles foram curte atrás. a exposição, curte a promoção, curte estar em evidência, em foco, espera morrer essa desgraça, aí faz. Eles sabe? foram. Mas a menina tá até solta já, né, Max? É ridículo, cara. Então, é assim, eles quiseram ter uma participação, vamos dizer, uma participação de lucros, mas não foi negada veementemente assim, pela justiça. Assim, não, cara, você tá maluco? Tá ligado? Inclusive nos Estados Unidos tem isso, até hoje, tem alguns estados, né, que lá cada lei é diferente pelo um dos 50 estados lá, cada um estado tem uma lei diferente. Não tem lá. Quem foi? Foi o Ted Bundy ou foi o Jeffrey Dahmer que ganhou dinheiro? E aí teve todo aquele. Mas aí teve o desvio, né? Foi pro governo, quando na real devia ir pras vítimas. Exatamente. Devia ir pras famílias das vítimas, né? E isso gerou algumas leis lá fora que agora é proibido se o cara tá vivo, tipo, mesmo o Manson antes de morrer também, ele escrevia algumas coisas e tudo mais, ele cobrava por pinturas que ele fazia, ou por foto, sabe, enfim, e ficou proibido por lei, você não pode, cara, você tá cumprindo pena, você é um delinquente do estado aí, você fica aí de boa, cumpre sua pena, quando você sair você faz o que você quiser, mas... Devia ir direto para as famílias das vítimas esse dinheiro. Exatamente, é o que eu penso também. Mas, voltando pros dois filmes, pra dobradinha da Amazon Prime aí, a crítica caiu de pau, né? É mesmo? Eu só conversei com a Vanessa sobre e agora com você aqui. E eu tô assim, eu acho, no meu modo de ver, eu achei a ideia fantástica de fazer os dois pontos de vista. Porém, como a gente já tinha conversado previamente, faltou realmente um meio termo, né? Ah, cara, é muito 880, sabe? A Richthofen Carola ali foi péssimo, difícil, foi bem... A atuação da menina, da Carla Dias, aí, desculpa, cara, é intragável, assim, é muito difícil de comprar, seja lá qual dos lados, seja lá o lado abusado, seja lá o lado... menininha, certinha, péssimo, muito difícil. Tanto que compromete a própria atuação do outro camarada aí, que é male também, mas nossa. E assim, né, eu não acompanhei a carreira dela, mas foi um comentário da própria Vanessa, né, que tinha visto ela como uma atriz mirim, assim, prodigiosa, né, assim, absurdamente surreal de acompanhar e tal. Seja em novela, seja... mais novela, né, que ela fez o Chiquititas, né, fez o Clone, e por aí vai, assim. Então, sei lá, pra mim foi bem difícil, bem comprometedor. Não achei que ela foi tão horrível, inclusive a thumbnail do bagulho ali na... Malhação ela fez também, eu tô vendo aqui, ó, ela tem muita coisa, cara, Rebelde, Sete Pecados, A Casa das Sete Mulheres, o Clone. Eu acho que o Clone foi onde ela estourou mesmo, né? Ela fazia Radija, muito ouro. Eu era mó noveleiro, bicho. Tá pensando o quê? Nos anos 90 ali, meu. A Força do Querer foi uma coisa que ela fez aqui. Malhação. Inclusive eu fiquei chocado que Malhação vai acabar, cara. Eu fiquei chocado com essa informação. Bom, mas então, aí Rômulo, assim, foi difícil, cara. Então, e mais do ponto de vista de direção, que é uma direção muito quadrada, cara, a direção do Maurício S, assim. Zero criatividade, eu digo em todos os aspectos. Ele tentou recriar quadros iguais e cenas iguais, apenas com mudança de figurino. De figurino, de personagem. Mudanças e personalidade. Personalidades, né? Então, por exemplo, em um filme em que o cara ele supostamente é inocente, em que ela é ruim, o cara não fumava, o cara não sei o quê. Aí no outro ele já fuma. O poder da maconha, né? Nossa, Jesus, fuma maconha e quer matar os pais. Nossa, gente, isso não faz o menor sentido, cara. Meu Deus. Eu não fumo maconha, eu não uso drogas, entendeu? Mas eu acho que cada um tem a sua vida, cada um faz o que quer. Mas, cara, eu nunca vi ninguém que fuma um baseado sair pra
assaltar um banco, tá ligado? O cara sai no máximo pra ir no McDonald's, comer um lanche. Eu acho que é oportunidade perdida, cara. É oportunidade muito perdida, porque é muito pesado isso aqui que aconteceu. Foi um daqueles casos que afetou o país, todo mundo soube do acontecido, todo mundo comentava sobre. E tirando a parte, né, das pauladas lá, a parte da coisa, né, Do sei lá, crime mesmo, né? de resto foi um negócio assim, foi sofrível chegar até o final desses filmes, cara. São aí o quê? Quase 4 horas de filmes somados, né? Difícil, cara. Eu Difícil. gostei da ideia assim de serem de podermos ter as duas versões baseadas nos depoimentos que foram dados perante juiz. Gostei que a Ilana foi a Ilana que escreveu, que, pra mim ela é realmente em matéria de estudiosos de crime, de criminologistas no Brasil, é ela. O Percival de Souza também é um outro grande criminólogo também, que depois virou piada, né? Virou papagaio do Marcelo Rezende lá no Cidade Alerta lá, mas o cara é um puta de um criminólogo fudido também, escreveu vários livros a respeito do assunto também. Enfim, eu tava esperando mais, mas não achei essa coisa horrível toda que o pessoal tá falando, viu, bicho? Eu fiquei ofendido, achei péssimo, não quero nunca mais nem chegar perto desses troços aí. Honestamente, a gente vem de uma leva aí tão maravilhosa de filme de terror brasileiro. Temos aí o Mal Nosso, o Mata Negra. Puta que pariu, o Mal Nosso é foda, hein? Tem o Animal Cordial, tem A Sombra do Pai, tem As Boas Maneiras. As Boas Maneiras! Aí me vem esses dois aí, que inclusive eles estreariam no começo do ano passado, né? A pandemia ceifou a estreia desses filmes no cinema, que seriam dobradinha, né? Você comprava o ingresso e você assistiu o outro filme um tempinho depois. Teria umas ideias assim muito interessantes. Mas pra mim foi um grandíssimo fiasco esse filme, cara. O que me leva a uma outra resenha que eu queria fazer aqui, que é um jogo de terror ucraniano, que foi lançado para todas as plataformas, tem uma proposta muito diferente. O jogo chama Titan Chaser, de um camarada chamado Stas Shostak. Muito gente boa esse cara. Ele foi muito cordial, muito gentil nas trocas de e-mail que eu fiz com ele. E, cara, ele é um jogo de terror numa ambientação muito sinistra, que a gente joga com uma personagem, uma jovem, que ela tem um poder de identificar e até certo ponto se relacionar com titãs que coexistem com a humanidade. E aí ela com o seu carro e com algumas ferramentas, é um jogo que se passa dentro de um automóvel, essencialmente, você pode descer do carro e tal, mas grande parte dele a gente transita por essa realidade nesse automóvel. A gente tem que escoltar esses titãs, seja um gigante, seja um dragão, para uma área fora da civilização, fora da civilização, eu digo, de uma cidade, por exemplo. Sim. Então me lembrou muito aquele filme Troll Hunter, sabe? O Caçador de Trolls, que eu acho, assim, absurdamente maravilhoso, aquele filme do André Ovredal. Você chegou a ver esse filme, Tom? Não cheguei a assistir, não. Honestamente, do fundo do coração, eu peço encarecidamente que você assista com uma certa urgência, como um dos melhores found footages recentes, O Caçador de Troll Hunter. Esse filme é um absurdo. O último que eu vi foi olha, se eu falar já é spoiler, né? Da mina do aeroporto lá. Pois é. Que é lindo também, é maravilhoso. E assim, cara, é um jogo especial esse Titan Chaser, assim. Ele é meio assim, mecanicamente falando, disfuncional, sabe? Meio desconjuntado. É meio difícil você entrar no carro, fechar a janela, ligar o rádio, botar uma fita cassete pra ter um sonzinho ali, ou acender alguns faroletes, umas luzes fortes, intensas pra guiar as criaturas e tal. Pode exigir uma certa paciência. Eu vi uns gameplays, me lembrou muito a identidade visual do Conan. Que você dirigindo lá em meio àqueles... Grande jogo. Aquelas paisagens inóspitas assim, né? O Conan ele tem mais a coisa da neve, né? Das intempéries ali que são um fator no jogo, né? Da vida selvagem. Então, o Conan ele me lembra o filme do Liam Neeson, sabe? O Grey. Esqueci o nome em português. Que eu amo esse filme, cara. Amo. Dos lobos, né? Nossa, esse filme é fodido. Eu gosto muito dele.
Então, assim, é um jogo diferente, ele é baratinho, cara, tipo, tá 10 pila no Steam, sabe? Pra você ter uma experiência especial. A gente falou aqui uns podcasts atrás de um jogo chamado Silvio, daquela menina que se comunica com espíritos, com fantasmas, né? Eu tenho quase certeza que a dubladora da protagonista desse jogo é a dubladora da protagonista do Silvio também. A voz me lembrou muito imediatamente, então, assim, foi imediatamente especial por conta disso também. E 2021 tem nos trazido jogos de terror muito diferentes, muito especiais. Eu colocaria esse Titan Chaser aí na lista desses jogos, pra ser muito honesto. Então tá, Titan Chaser. E ó, Romulo, como eu sei que você gosta muito de terror folclórico, folk horror, eu preciso falar muito de um quadrinho da Dark Side. A gente tem que enaltecer o trabalho magnífico da Dark Side. Eles estão me notando, Maxon. Vai acontecer. Eles estão me notando. Vai acontecer. Você vai ver. Eu tô falando do Condado Maldito, volume 3, Encantadora de Serpentes, que é uma parceria da Dark Side com o selo Macabra, que eu tenho um carinho muito especial pela Macabra. E é uma continuação bem fora da curva das outras duas edições do Condado Maldito, porque a gente não acompanha mais a história da Amy, a gente acompanha a história da amiga dela, da Bernice. A gente já viu bastante da Amy e como ela está correlacionada à bruxa do condado, né? A bruxa de Harrow, que anos e anos atrás nesse lugar ela foi queimada viva e ela coloca essa maldição, uma história bem clássica de bruxa, né? Coloca uma maldição nesse lugar e essa maldição vem à tona com a história dessa menina Amy, adolescente, quando ela chega numa determinada idade. Então é tudo bastante didático, assim. As duas primeiras edições do Condado Maldito seguem bem a cartilha das histórias de bruxa. Esse aqui eu achei bem interessante porque me surpreendeu. O segundo volume, eu fiz resenha dos 2 volumes lá no Mask Horror, ele foi um tanto quanto decepcionante, porque o final do primeiro volume é muito impressionante. As expectativas ficaram muito altas, não foram devidamente correspondidas, mas nesse caso aqui eu fiquei muito surpreso. E achei que a história pode desdobrar muito, assim, tem muito pano pra manga. E também vamos ter muitos outros volumes, que já foi completada lá fora, né? Essa história do Cullen Bunn, desenhada pelo Tyler Crook. Eu gosto muito que nessa edição, nesse volume 3, a gente tem o processo criativo do Tyler Crook, como ele desenha as coisas, como ele precisou mudar um pouco a sua técnica para se adaptar a uma publicação mais rápida. Então ele teve que fazer certas mudanças. Então é muito interessante o processo criativo dessa galera. Que tem ali nas páginas de pós-fácil, que é uma parte que eu acho extremamente especial. Então é isso, cara. Se você quer uma boa história de bruxaria, Condado Maldito, imagino que vai te contemplar. Esse volume 3 aqui foi bastante surpreendente. Tem muito também da história do Menino Sem Pele, que é um personagem bem bizarro, que é apresentado nas edições passadas, né? Porque ela, como uma bruxa, ela tem os seus familiares, a Amy, né? Então esse garoto aí, que é tipo só uma pele mesmo, é tipo como se o Letterface, a pele do Letterface te criasse vida e conversasse com ele, sabe? Alguma coisa do tipo assim. Então ele não é um garoto sem pele, é um garoto só de pele. É que tem os dois lados, né? Tem tipo o homem sem sombra e tem a pele do... sabe? Tem as duas coisas. Então ele acabou se tornando duas entidades aí. E tem muito isso, né? A bruxa ela tem essa conexão com a natureza e com os seres, assim, que o ser humano banal, ordinário, sequer consegue vislumbrar. Exatamente, é isso aí. Beleza. Tem mais alguma coisa pra gente falar, né? Uma série da Netflix também, né, Max? É isso aí, Romulo. O que você achou aí? Me diz, da Missa da Meia-Noite. Eu assisti o primeiro episódio e um pouquinho do começo. Me interessei muito, quero saber o que tá acontecendo naquele lugarzinho. Quando tem aqueles... a primeira coisa que eu imaginei... Como que é? Crockett Island, né? Crockett Island. Crockett Island, né? Tem o quê? 200 habitantes? Crockett. Mano, é muito pouca gente. Mas a primeira coisa, quando eu vi aquilo, eu falei assim, tempestade... Tempestade do século. Do século, do Stephen King. A primeira coisa. E assim, falei, mano, é bizarro porque a gente tem o Mike Flanagan, que é o idealizador, ele escreveu, dirigiu e produziu essa série. É uma obra original. E é aquele lance, ele se descolou do Stephen King, né? Porque o Mike Flanagan ama o Stephen King. Ele é o Frank Darabont da nova geração, assim, essencialmente.
Ai, ó, que puta. Nossa, que puta sacada, bicho. Não é? Não faz sentido? Sim, porque o que o Frank Darabont fez com as obras do King, agora ele tá... Puta, é verdade. Pô, caralho. E agora ele conseguiu criar algo dele. Mas ainda assim é muito enraizado em Stephen King, não tem como, né? Não tem como, mano. Aquilo ali é o Maine, velho. É alguma partezinha do Maine. É um pedaço que soltou e ficou assim, né, à deriva. Né? Ficou boiando. Mas, cara, assim, mesmo. Eu assisti todos os episódios, né? São 7 episódios, tem 7 horas no total aí. Eu assisti os 7 episódios, são divididos em livros, né? Os Atos dos Apóstolos, os Provérbios, as Lamentações, etc. Então, o Apocalipse. Cara, eu sabia que ia ser bem produzido, né? Como tudo que o Mike Flanagan faz. Eu gostando ou não, eu tenho uma relação meio tumultuada com esse cara. Tem coisa que eu amo, tem coisa que eu detesto. Mas eu tava esperando ali um diálogo que tem com relação à crítica à religião como artifício, como estudo no colégio público. Existe esse momento nessa série, cara, que eu achei assim, aplaudi de pé. Eu fiquei assim em êxtase que existe isso nessa série. De verdade, isso é importantíssimo e tá aí para levantar o debate, sabe? E mostrar os dois lados e mostrar o quão maléfico isso é no colégio. Assim. Tem um pontozinho, tem um ponto também de curva ali que eu achei interessante. Não assisti tudo, como disse, assisti só o primeiro episódio, um pouquinho do segundo. Mas o delegado é muçulmano, né? Exato. Então, tipo, o pessoal que é catolicão lá mesmo, os caras olham torto pro delegado. E o delegado ele é um personagem muito impressionante, porque ele acabou de... Não que acabou de chegar na ilha, né? Mas ele tá lá faz pouco tempo. Esse ator aqui, o Raul Colli, que ele também tá no Mansão Bly, né? É um personagem importantíssimo, interessante. Todos os personagens são muito bons nessa série, cara. E tem de novo a esposa do Mike Flanagan, né? A Kate Siegel, que interpretou as protagonistas de várias de suas histórias, né? Como a Residência Hill, como Rush, e agora de novo aqui no Missa da Meia-Noite. Né? Então tem esse discurso. Porra, e para mim, agora que eu liguei a minha pessoa, ela fez o Rush. Fez. Ela é incrível, essa atriz, cara. Fantástica. E o missionário da história, esse padre que chega para substituir um padre... Padre Hale. Que se afastou, né? Que ficou afastado porque já é idoso e tal, então... E é uma ilhazinha muito dependente do seu missionário, né, do seu sacerdote, sim, assim. Sim. A interpretação desse camarada, mano, rapaz... É bagulho de louco, assim. Tem a história do filho pródigo, né? Do moleque tipo, que foi preso, que é um filho de uma das famílias lá que volta da cadeia, vai pra lá. E aí até ele tem uma conversa que ele fala com o padre, né? Que ele não levanta, ele fica sentado na missa e o padre... eu vi que você não levantou. Ele falou, não sou muito daqui, não sou muito dessa turma, né? Aí ele fala, legal, porque é bom quando tem alguém que é diferente, né? Porque Jesus andava com o pessoal que era da pesada também, né? Então... Não, cara, tem uns sermões ali na igreja que são, assim... sabe? Você pega fundo assim, honestamente falando. E eu gosto como ele faz muito mistério na identidade. Eu nem falei o nome do ator, porque faz muito mistério na identidade dele, no porquê que ele tá fazendo ali, como ele chega lá via balsa, né? Só é possível chegar lá via balsa e tal. Então é muito bem construído nesse sentido, né? O lance dos gatos e os mistérios que ficam e os ganchos dos episódios, por mais que seja aquela coisa, né, que tudo tá disponível de cara, mas ainda tem essa mentalidade antiga de se fazer série com os ganchos, com os cliffhangers, né? Então no final das contas eu amei essa série, cara. Muito se fala sobre, é previsível, é exatamente o que eu imaginava, tal. Eu acho que nem tudo é sobre isso, sabe? Essa série ela é partes mais que o todo. Tem questionamentos, levantamentos muito importantes, interessantes. Além de ser muitíssimo bem atuado, bem produzido. O Mike Flanagan, ele tá meio que como o Ryan Murphy, sabe? Com o American Horror Story. No sentido de que ele pega a galera, ele tá meio que cada vez mais se adaptando aos atores, às atrizes e tal. E criando novas histórias, autossuficientes, num formato um tanto quanto antológico, né? Ele pode fazer uma nova história de Casa Mal Assombrada, que eu espero que seja original,
e não uma adaptação, porque o Mansão Bly veio da Aval do Parafuso, que eu achei péssimo, assim, achei bem, bem ruim. Então eu acho que é legal essa ideia dele livre. Sim. Eu gostei muito, cara, dessa série, no final das contas, chorei em vários momentos. Ô, louco, bicho, agora tá melhorando. Eu já tava querendo ver, vou querer ver mais ainda agora. Gostei muito, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar tanto quanto eu. Beleza. Então a Missa da Meia-Noite, temos da aí Meia-Noite, seus... Netflix, 8 episódios, é isso? 7? É isso aí, 7 episódios de 1 hora cada. O negócio é longo, hein? É exigente e muito intenso. Eu amei, cara. Tipo, o episódio 3, o episódio 4... Eu não vou esquecer tão cedo dessa série. Isso pra mim é muitíssimo importante. E é isso, Romulo. Vamos para os comentários da galera? É a melhor parte, hein, agora, hein? Chegou a parte da alegria, hein? Faz as honras aí, então. Começa com o primeiro lá. Ó, vamos lá. Agora estamos lendo os comentários do Eu Uso Gente Morta 21, que na verdade é o 22, que tivemos no episódio 0. Nunca se esqueçam disso. Toda vez. É o episódio Deuses Caem enquanto Welcome to Blumhouse e Del Toro se erguem. Então aqui é o primeiro comentário que eu coloquei por ordem aqui de mais novo, mais recente, né? É do João Rubens Monteiro. Ele mandou assim, ó: eu tenho preguiça de ver trailer, não tanto pelos spoilers, mas pelo hype que trazem, que pode gerar expectativas que não serão alcançadas. Meu amigo, isso é um grande problema, né? No entanto, acho legal vocês comentarem sobre eles para eu saber do lançamento. KKKKK. Ah lá, funciona. Aí, ó, tá vendo? A gente tá fazendo um serviço público aqui, cara. Aproveitando, tem uma curiosidade. Qual o top 3 livros de terror de vocês? Olha só. Ó, fala um, eu falo outro, tá? Mas eu não vou falar em ordem, não. Mas eu vou falar. Pô, pra mim, o livro de terror que mais me assustou na vida foi O Exorcista. Muito bom. Olha, eu vou falar um negócio, cara. Eu tô numa relação aqui muito próxima de um livro que eu diria que é terror, porque tem muita coisa horrível nele, que chama Butcher Boy. E eu tô pronto pra colocar esse livro entre os meus livros favoritos da vida, assim, no lugar do Apanhador do Campo de Centeio, que eu também considero um livro de terror e que eu também colocaria entre os meus 3 aí. Então já foi 2, pronto. O Iluminado. Fechei o meu terceiro. Eu também pego o Iluminado. E deixa eu ver, tem um livro dessas séries de infantos juvenis, chamava-se A Maldição do Silêncio. É um livro fininho e tem um personagem nele, que o nome do personagem é Branco. Ele é um menino que ele tem algum problema, algum déficit, alguma necessidade especial ou desabilidade mental, e ele baba muito. E aquela imagem daquela criança magra, que é tão bem descrita pelo autor, não lembro, me incomodava de uma maneira muito visceral, assim. Você revisitou esse livro adulto? Não. Não. Pode ser uma boa experiência, né? A Maldição do Silêncio. A capa, eu lembro, era um olho com uma mosca, assim. Um dos primeiros livros que eu li foi O Escaravelho do Diabo. Maravilhoso. E eu nunca revisitei, e eu tinha bastante medo dele também. Mas eu tinha muito quadrinho cripta, né? Eu pegava. Mas você não era ruivo, né, meu? Quando você era criança. Mas fala aí depois os seus também, João. A gente quer saber os seus livros favoritos. Compartilhe conosco. Ó, emendando aqui no chavinho, Manuel Plankton. Jason Blum vem pesado na desgraceira. Promissor o projeto desse ano. E galera, no Vingança Sabor Cereja do outro episódio que eu comentei, seria legal pelo menos em uma das sequências de sonho que ela se reconecta com suas origens, a Lisa manda um Minha Terra, uma Mamãe. E eu vi Maligno, achei doideira. É legal ainda comentar sobre Vingança Sabor Cereja, cara. Eu coloco entre as coisas que eu mais gostei de 2021, e o Nick Antosca aí é um nome a ser sempre lembrado do terror, ou seja, Chuck logo mais, né? Tem que falar. Tava faltando. E Maligno é realmente algo, cara. Realmente algo. Falaremos em breve sobre Maligno aqui, porque é algo esse filme, hein? Vamos ver aqui.
O Alexandre Lima também tá sempre presente aqui, ó. Conhecem a série Lore? Abraço, brothers. Lore, se eu não me engano, é da Amazon Prime, né? Prime Video, né? Uhum. Eu conheço, cheguei a ver um episódio, achei bem interessante, né? Que ela fala sobre lendas urbanas e mais antigas, né? Eu gostei. Terrores folclóricos, assim. Gostei. Mas gostei. eu acho que eu assisti só a primeira temporada, porque eu não quis assistir mais, assim, porque tem duas realidades pra mim nessa série, que é a parte documental, que é muito bem feita, e a parte de reconstituição, que é tosquíssima. Que é a parte filminho da época lá, que eu achei muito meia boca, e pra mim me tirava daquilo, então eu abandonei. Mas realmente, a premissa é muito boa. E eu acho que vem de um podcast essa série, Lore, se não me engano. Tenho quase certeza. Comentário do Cris. Abraço, Alexandre. Obrigado aí pelo comentário. E lá vem o Cris. Aí eu já vou emendar em todos do Cris aqui, ó, só pra fazer o momento Christian Rivolta Bernauer, porque, né, tem que ter. Vocês que são fãs de carteirinha do Nicolas Cage, já pararam pra imaginar filmes de terror famosos protagonizados por ele? Não só imagino, como existem vários. Existem vários. Pera. Ouvindo o último episódio, pensei nele em um sexto sentido e como teria sido o filme com ele. Entendi. Você quer que ele seja o Bruce Willis aí no caso? Olha, pra mim deveria ter tudo a versão Nicolas Cage, sabe? O Director's Cut é o Cage's Cut. Você sabe que a participação do Bruce Willis aí no sexto sentido, você sabe a história dessa participação dele? Que é porque ele tinha feito um filme que tinha feito muita merda no filme e tinha, um filme anterior e tal. E aí ele tinha que pagar uma grana pra produtora, acho que era New Line Cinema. E aí ele aceitou fazer. Ele não recebeu porra nenhuma pelo filme. Ele ficou até com cabelinho. Ficou, pra fazer. E tem uma coisa muito foda nesse filme aí, que o moleque do começo do Sexto Sentido é o Donnie Wahlberg, irmão do Mark Wahlberg. Donnie Wahlberg, que era um Backstreet Boys não, um New Kids on the Block. Tô vendo aqui, o filme que ele fez antes, assim, imediatamente antes, foi A Beira da Loucura. E só deve pelo ter sido pôster, isso aí. Dá pra ter uma noção. Só pelo pôster. E aí, bicho, o moleque que todo mundo sabe, pelo amor de Deus, né, meu? Todo mundo já assistiu o Sexto Sentido, né? Se não assistiu, toma vergonha na cara e vai assistir. Nossa, dei bronca. Desculpa, gente. Que brabo, olha o Romulo Bravo, nunca tinha visto isso. Que bravo, porra, não assisti um filmão desse, né? Mas enfim, o menino que se mata no começo lá, que era um dos pacientes dele, que é psicólogo, tal, do Bruce Willis, é o Donnie Wahlberg, cara, que é irmão do Mark Wahlberg e que fazia parte do New Kids on the Block. E era um cara fortão do New Kids on the Block e ele emagreceu, cara. Era uma cena de quê? 1 minuto, Maxon? Aquela cena tem 1 minuto no máximo. E o cara se jogou no papel, cara, que o cara emagreceu acho que 30, 40 quilos pra fazer aquela cena de 1 minuto, cara. Ficou fora, aquela cena é fortíssima, é muito, muito maravilhosa, assim. Eu acho que o Nicolas Cage daria conta, sim, Cris. Só que, especificamente no final dos anos 90, ele estava numa outra fase. Uma fase mais angelical. Digamos assim. Alguma chance do Speak Talk sair para console? Zero chance, Cris. Eu acho que assim, é absolutamente impossível. Sempre que você fala que é jogo do ano pra você, me interessa. A minha listinha de jogo do ano de terror já tá mudada desde desse período aí. Tá mudando constantemente. Sorte a minha, né? Se foi banido da Steam, onde dá pra jogar? Pelo itch.io. itch.io. Lá você encontra os jogos da Something. Isso. Só que sem... Rapidinho, sem um Y. Rapidinho, o Christian, você falou do Nicolas Cage mesmo. Se você não assistiu, assista 8mm. Só isso que eu tenho pra te dizer. Realmente. E o último comentário do Chris é: Maxon, você que curte tanto a estética do VHS, você tem videocassete em casa? Na casa minha mãe tem. E faz tanto tempo que eu não ligo que provavelmente tá quebrado ou tá... sei lá. É que depende mais da qualidade do VHS, da fita, do que do próprio aparelho, né? Sim, o meu ficou na casa da minha mãe também. Mas agora eu fiquei aqui ressabiado, pensando se tá funcionando. Porque eu tenho algumas fitas aqui no meu quarto, meio que pra, sabe, ostentação pura, que é a do Exorcista, a fita dupla. Tem o da Amiba, que eu comprei o Bruxa de Blair, eu comprei um Jurassic Park na Amiba também. E o Jurassic Park que eu tenho aqui, ele tá rabiscado
sei lá, tem esses papos que na Biba a galera, né, vai lá e autografa as coisas, já ouviu falar disso? Não, eu sei. Explica pro pessoal que a Amiibo é uma loja de discos e videocassete, uma loja de Uma mídias loja de físicas maravilhosa, em uma das Los coisas mais Angeles. lindas que eu já vi. Em Los Angeles você fica maluco, o cara queima música, queima cinema, camiseta, chaveiro, boné, VHS, CD, DVD, LD, MD, mano, tudo que você imagina tem naquela porra daquela loja. Eu não sabia dessa história que os caras entram e assinam, mas tem um lance da escadaria da Amiibo lá não sei se é na Sunset Boulevard, acho que é, né? Que desce a escadaria pro estacionamento embaixo, que é cheia de adesivos de banda, né? Então as bandas vão lá e colocam o adesivo dela. E eu coloquei o adesivo da minha banda lá, Max. Ah, que beleza. Meu! Coloquei lá quando você sabe que eu ando com o adesivo da sua banda na minha carteira, né? Se eu tirar ô, louco, meu! Ixi, Maria! Meu, da hora. Então vai lá, pega o tubarão aí. O Sick Shark Dope, nosso amigo aí, o do tubarão. Também não sou muito de ver trailer, Rômulo. Muitas vezes até uma sinopse já me diz mais do que eu deveria saber. Então, o que me pega é isso, Max. O que me pega é que no começo da Netflix, meu, eu tinha um ódio. Porque os caras colocavam os thumbnail, tipo, crucial. E colocavam. Parece que era pra te desgraçar, né? Nossa, porque dá um tiro na TV, vontade de dar. Pô, esse filme com a pegada Freak Show, hein? Que interessante, cara. É uma temática que me fascina também. E assistir esse elenco aí vai ser como uma baita aula. Aí, Guilherme Del Toro. Vai arrepiar tudo esse filme dele, com certeza. Então até o fim do ano teremos muitas mudanças no nosso top. Aliás, já temos nome, né, pro Desgraceira Awards aqui do... É isso aí, galera. Então me diz aí o que vocês acham de Desgraceira Awards até... A gente vai ali na primeira, segunda semana de dezembro, coisa assim, né, Romulo? Uhum. É o último Eu Uso Gente Morta do ano. Teremos a primeira edição do Desgraceira Awards com os nossos filmes e os nossos jogos favoritos de terror de 2021. E que geral, vai bater... Quadrinhos, livros, tudo que tem tudo, sim. Na verdade a gente podia fazer um catadão nesse aspecto, né? Porque lá no Mais Que Horror eu faço tanto os preferidos de jogos e de filmes, como também faço os mais esperados do outro ano. Isso aí já venho fazendo desde sempre. Né? Aí, pronto. Tá decidido. Maravilha. Aqui o comentário do Dr. Epaminondas sobre Shockmentaries, né? Fala de Shockmentary, mas não com compilações reais. Daí extrapola o mau gosto mesmo. Augusto Underground é um filme sinistro, valeu. Cara, assim, isso aí é um found footage, né? É um material encontrado, um falso documentário. A terminação Shockmentary diz respeito a justamente faces da morte, a relatos da morte, né? Coisas do tipo. Esse mundo cão, esse tipo de coisa. Que inclusive vai ter um remake, né? Vai ter um remake de Faces da Morte pela galera que fez aquele Cam. Sério? Filme de terror sobre Cam Girl. Isso aí foi anunciado há um tempo, não sei como anda essa produção, mas vai acontecer. E o Faces da Morte muito provavelmente é o Shockmentary mais conhecido, né? Mais infame, diria. É isso aí, ó. Temos aqui também a Débora Novaes, está sempre conosco também. Beleza, Débora, como tá? Olá, camaradas. Venho agradecer pela dica de Vingança Sabor Cereja. De nada. Confesso que ignorei essa série por achar que era mais uma bobagem, e esse nome não ajuda. KKKK. Mas graças a vocês, e principalmente ao Rômulo, que disse que o final do primeiro episódio lembrava um maravilhoso, em caixa alta, maravilhoso 30 moedas, não tive dúvidas e fui correndo assistir. No final do já citado primeiro episódio, eu tinha um largo sorriso no rosto. Muito obrigado. De nada, Débora. Que aí, a gente que agradece, Débora. É sempre um prazer conversar de terror com você, que é uma apaixonada também pelo gênero. E me faz, assim, meio que me coloca numa situação de obrigatoriedade para eu começar a assistir 30 moedas imediatamente. Porque realmente, cara, eu tô adiando aí, o Alex de la Iglesia tá chateado comigo. Falamos dele já, hein? Já temos um check na lista. Check. Já deu o bingo aqui, o bingo do Gente Morta. Aqui o comentário do quinto sobrevivente, Rafael, ansioso por Nightmare Alley. Estamos todos. Quinto sobrevivente. Sim, obrigado aí, Rafa, pelo comentário. E aqui tem os comentários do Marcos André.
primeiro deles é: conhecem Round 6, a série coreana da Netflix, que parece um Fall Guys misturado com Jogos Mortais? Essa série tá dando muito o que falar, extremamente comentada. Também não comecei a assistir. A minha filha Assistirei. devorou a série numa madrugada só. Ela adorou, mas realmente tem muito do lance do Battle Royale, o lance de que todos nós já conhecemos com os jogos vorazes, né? Uma galera que tá ali, só ou poucos ou um só vai sobreviver e ninguém explica porquê, entendeu? Então Mas aqui, ó. Tem aqui o restante do comentário. Tem o ator do filme Eu Vi o Diabo, e por mais sangrenta que seja, no fundo tem uma história bonita. Cara, sendo sul-coreano, eu já tenho altas expectativas. Aí o Renan comentou: estou assistindo e curtindo, gostaria de ver a crítica de vocês também. Beleza, então no futuro próximo a gente vai assistir e comentar aqui, sem dúvida nenhuma, Renan. Vou assistir. A Rafa me chamou pra assistir com ela quer ver de novo. Vou assistir com a minha filha. Muito bom. Tem mais um do Marcos André aí. Manda lá, fala lá, Romulo. Vamos lá. Marcos André, achei um filme do Alex da Igreja bem estranho. Balada triste de trompeta. Olha a sinopse. Uma jovem trapezista deve decidir entre seu desejo por Sérgio, o palhaço feliz, ou sua afeição por Javier, o palhaço triste. Ambos profundamente perturbados. Porra! Eu não assisti. Trombeta aí no caso, né? Mas assisti. Dele eu assisti tudo, cara. Assim, Ele é aquilo, né, que eu comentei em episódios passados, dele conseguir colocar a marca dele em, seja lá qual for a premissa, seja lá qual for o mote e tal, os personagens, o cenário, o pano de fundo, etc e tal. Aí é o caso, é um filme bizarro. Bizarro. Eu não colocaria entre os meus favoritos, mas eu acho que vale muito a pena ver. Eu gosto muito dessa coisa do circo, do palhaço, do clown, né, do processo, do nariz. Uhum. E por mais que não seja esse o foco, tem muito disso também. E aquilo, cara, mesmo que não seja um filme necessariamente de terror, é aquela coisa meio David Lynch, né? Tem sempre flerta com o terror sempre tá ali pairando, sabe? Sim. E aqui a Débora já mandou me interessei e vou procurar, quanto mais bizarro, mais procurado. Débora, eu acho que, reforço, você tem que fazer aí a maratona do De La Iglesia, cara. Com certeza você vai ver filmes que não dá sequer pra criar uma analogia com outros, cara. Ele é um diretor muito distinto, e eu sempre gosto quando um diretor tão especial e estranho quanto o De La Iglesia, ele vem à superfície, como aconteceu com o Bar, por exemplo, que foi um momento ali que todo mundo tava falando sobre o Alex De La Iglesia. Provavelmente foi o momento mais populesco dele, pelo menos que eu me lembro. Que tava na Netflix também, né? Ficou um bom tempo na Netflix o Bar. Mas pra mim, bicho, a comunidade lá, puta que pariu. Eu sabia, Romulo, eu te conheço, cara. Eu sabia. Aquele filme é maravilhoso demais. Aqueles personagens são maravilhosos demais. A Carmen Maura tá um esculacho no filme, bicho. Não, esse filme, olha, fiquei até com vontade de ver de novo. E eu acho que é isso, nesse clima Alex de La Iglesiano, de alegria e desgraceira. A gente termina essa edição de hoje do Eu Ouso Gente Morta. Muito obrigado por você que nos acompanha, que ouve, por ter chegado até aqui. E nos encontramos no próximo episódio. Valeu, tchau! Um abraço, galera. Até mais.